Boa noite a todos. Eu sou o engenheiro Valcir, tenho 23 anos de experiência na construção civil. Esse é o engenheiro Thomas, né, especializado na parte de projetos, perito estrutural. E hoje temos aqui o Ricardo Reis, assessor financeiro especializado na parte de consórcios, né? E aí, Ricardo, tudo bem? Tudo ótimo, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Muito Boa bom noite, Ricardo. colaborar, né, com vocês. Eu me apresentar, né? Como o Valcir já disse, sou o Ricardo Reis, especialista em consórcio, assessor financeiro. Estou na área já desde os meus 19 anos, na área de consórcio. É um tempinho, hein? Fui da época do PAP, né? Quando eu entrei na área de consórcio, eu vendia porta a porta consórcio, olha só. E isso depois de 5 anos na área de consórcio, isso em 2014, eu saí da área de consórcio juntamente com a minha sócia, que é minha esposa, abrimos, né, a nossa empresa de consórcio com o intuito de atender clientes que não era enquadrado naquela empresa, ou seja, clientes que não tinham perfil para aquela empresa que eu trabalhava, né? Eu saí em 2014, abrimos a nossa empresa, nos conectamos ali com alguns bancos, algumas administradoras, de lá para cá a gente vem atendendo clientes a todo o Brasil, levando o consórcio como solução financeira, né? Levando o consórcio ali como uma ferramenta para agregar, para auxiliar, inclusive, né, na área da construção civil, né? Hoje são os meus parceiros ali, a maioria são construtores, é por isso que a gente está aqui, né? É muito bom estar aqui com vocês, né? Obrigado pelo convite, tá? Mais uma vez aí, viu? Obrigado você por ter vindo, né, para poder nos rechear de conteúdos, né, informações, né, para nós. Maravilha. Então, hoje a gente está aqui na nossa segunda edição do podcast do IBC. O tema que hoje vamos discutir são captação de recursos para a construção civil, né? Temos algumas formas prominentes aí na construção civil para captação de recursos para as obras, e consórcios é uma delas. Valcir, fala um pouquinho para a gente sobre as formas de captação de recursos para a construção. Bom, nós temos algumas formas de captação de recurso, né? Uma delas é o recurso através do banco, né? Uma outra, o grupo de investidores, né? E temos também, né, que é o nosso grande objetivo hoje, é falarmos do consórcio, né? Como que o consórcio ele pode nos ajudar a construir, seja para a própria pessoa, construir para morar, ou para construtoras como nós, para vender. O que você pode falar para a gente aí, Ricardo? Perfeito. Olha, cada vez mais o consórcio, Valcir e Thomas, e o pessoal que está nos assistindo aí, né, ele vem cada vez mais sendo procurado, né, pelo seguinte sentido: o consórcio hoje é a moeda mais barata do nosso país. Hoje não tem recursos hoje captado por meio de instituições e bancos com custo efetivo menor do que um consórcio. Sim. E o pessoal que há um tempo atrás tinha aquela insegurança, né, com o consórcio, hoje está abrindo cada vez mais as portas, não só para, como você disse, para construir para si próprio, mas também para construir e revender, né, por conta ali do custo efetivo total envolvido, né, com um consórcio. Mas só que bacana, né? O consórcio, no nosso país, ele começou na década de 60. O consórcio deu início ali no Banco do Brasil, onde alguns amigos, né, trabalhavam no banco ali. Na época foi quando veio bastante automóvel para ser vendido aqui no nosso país e não tinha crédito no banco. Aí os amigos em si resolveram se reunir, fazer aquela poupança, juntar aquele dinheiro para que cada um daqueles conseguisse comprar o carro na época, né? Então, um exemplo simples ali, eles pegavam ali 50 pessoas do banco, cada um colocava R$1.000, naquela época era 1.000 cruzeiro ou cruzado, né? Não sei exatamente quanto era, né? Mas qual moeda que era, né? Mas juntava-se 50 mil ali, como se fosse um exemplo, sorteava-se aquele montante e o sorteado no mês tinha o privilégio de comprar um automóvel. E com isso, muitos funcionários do Banco do Brasil realizaram o sonho nessa época de comprar o automóvel. De lá para cá, o consórcio ele tem ganhado muito espaço, né? A Receita Federal começou a regulamentar, porque viu que era uma operação que trouxe muita atenção dos brasileiros. Em 2008, se não me falha a memória, o Banco Central sancionou como lei o consórcio, e aí deu aquele boom, né? O Banco Central criou um órgão chamado ABAC, que é a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, e com isso
consórcio ficou regulamentado, ficou seguro, e aí os bancões, que a gente chama, começou a montar ali, a fazer seus grupos de consórcio, justamente porque não teve como não ir com essa crescente, né? Afinal de contas, nós sabemos que o banco ele ganha dinheiro com juros. Quanto maior for os juros do dinheiro que ele te emprestar, mais ele ganha. E o consórcio vem na contramão, porque o consórcio ele tem uma taxa pré-fixada, que nós chamamos de taxa administrativa, e que hoje praticamente tem mais de 200 empresas de consórcio hoje atuando nesse mercado, algumas de forma direta, outras de forma indireta. E aí, há 5 anos, mais ou menos, algumas incorporadoras e construtoras começaram a fazer aquilo que nós estamos até conversando aqui nos bastidores, né? Que é ter consórcio para eles mesmos repassarem para os seus próprios clientes, né? E hoje nós temos ali pessoa física comprando consórcio, eles compram consórcio, contemplam, apresentam o cronograma de obra, apresentam o memorial descritivo, planta, alvará, tudo isso para a própria administradora, e a empresa coloca na conta deles o capital para que eles possam construir, né? Hoje está sendo muito utilizado. E aí, poxa, caiu nas graças do brasileiro, afinal de contas, hoje o brasileiro ele faz conta, né? A gente mesmo aqui está falando sobre isso, sobre fazer conta, sobre liquidez, sobre capital investido, capital que volta, né? E o consórcio ele é muito bem utilizado porque a pessoa sabe o custo que vai ter, né? Vamos se dizer assim, e na hora que ela adquire uma carta de crédito, né? É muito procurado hoje o consórcio para essa finalidade, né? Hoje a gente atende pessoa física, pessoa jurídica, né? Cada um com seu objetivo, mas o consórcio ele entrou como mais uma ferramenta, como o Valcir disse, né? Tem fundo de investimento, tem o home equity também que a gente utiliza, né? Que é você deixa o imóvel em garantia, levanta o capital para você construir, aquela operação mais rápida. Tem o FAUD também, que você consegue trazer para essa operação, e entra o consórcio ali como um mecanismo. Eu costumo dizer que entre esses 3 ou 4 que tem aí, o consórcio ainda assim é o mais em conta, né? É o mais barato, né? Quando a gente fala de consórcio ser bem em conta, né? Vem para a parte da construção a seguinte ideia: putz, vou fazer uma obra, vou utilizar o consórcio. Por que o consórcio é mais em conta? Hoje a gente tem, a pessoa quer construir uma casa dela, se ela não tiver o recurso próprio, ela pode fazer um financiamento de banco. Né? Financiamento de banco, você vai pagar ou sistema saque ou sistema price. Se ele pagar no saque, você tem a amortização fixa, os juros variáveis, então suas parcelas vão sendo decrescentes. Se você pega o sistema price, a sua parcela é fixa, então a amortização e os juros são variáveis e você não consegue fazer aquele pagamento das parcelas no final, mas ainda assim você está falando de taxas de 10%, 11%, 12%, depende do seu score, para você pagar. Então uma dívida que você começa com um valor X, ela acaba virando 3, 4X ao longo do tempo. Por que o consórcio é melhor? Porque o consórcio, você trouxe mesmo, Thomas, essa taxa aí média de 10%, 11%. Em 360 parcelas. Você multiplica aqui 3 anos, você pagando essa taxa, foi para 30%. Hoje, existem empresas de consórcio que têm uma taxa já pré-estabelecida de 20%. Hoje, dentro da minha base ali, né, de empresas a qual eu atuo e bancos, nós temos taxa de 10%. Então, olha só que interessante. Você contrata um crédito hoje de 1 milhão, para quem é construtor, para pegar 1 milhão e construir um imóvel de 1 milhão, que no final tem um valor ali de 1.600.000, aproximadamente. Vocês são especialistas, podem me dizer por quanto que vende, né, um imóvel que eu gastei 1 milhão. Mas eu estou falando em pegar 1 milhão e pagar 100 mil a mais, isso em 10, 15 anos. Chega a ser irrisório, né, esse custo, né, que nós temos hoje com consórcio. Né? E o construtor hoje ele faz conta, ele quer fazer essa conta, né? Ele calcula esse dinheiro que vai sair do bolso dele, vai ser empregado na obra e depois volta, né? E o interessante, mais ainda, Thomas, é que para você hoje ter, por exemplo, 1 milhão com recurso de consórcio para construir, você não necessariamente aplicou 1 milhão. A maioria das vezes o cliente coloca ali 200, 300 mil para ter 1 milhão. Né? Então isso dá o quê? Dá aquela alavancagem no recurso dele como construtor. Né? Então, fazendo conta aqui de padaria, o cliente coloca hoje 600 mil, tem 2 milhões. Poxa, 600 mil para ter 2 milhões e vender a quanto depois esses imóveis? Né? Então, o mercado está muito aberto, né, para essa modalidade, para captar recursos para o consórcio. Só tem que ter ali a orientação de um profissional, obviamente, que vai traçar uma estratégia, que vai traçar um planejamento. Afinal de contas, né, Valcir e Thomas, consórcio ele é uma compra programada, uma compra planejada. Então, eu não entro e já, né, arranco aquele recurso dali.
Eu tenho que me planejar, né? E, infelizmente, o mercado de consórcio há um tempo atrás era fechado, porque não tinha essa assessoria qualificada, né? Tinha muito fechamento de consórcio sem um profissional qualificado para orientar, para conduzir, né? Foi nessa brecha também que nós entramos, nessa brecha que eu entrei justamente, como eu falei, conectado a alguns bancos. Hoje eu entendo o que o cliente quer, se ele quer um capital de giro para ele construir, se ele quer esse capital para construir em terreno próprio, quer dizer, se ele quer comprar um imóvel novo, né? Se ele quer comprar um imóvel seminovo, eu entendo esse perfil do cliente hoje e conduzo ele para uma administradora que vai realmente se encaixar com o projeto dele. Então, hoje é esse atendimento que a gente presta, né? E temos tido muita assertividade, né? Auxiliando ali a galera, os construtores, principalmente, a levantar capital sem mexer muito com os seus recursos, né? Porque o construtor hoje ele sofre, né? Ele coloca o dele na frente, demora para receber, né? Ou seja, aquilo que a gente conversou, quanto mais demora para receber, pior é, né? Para o bolso do construtor. Sim. Ô, Ricardo, eu vou propor aqui para nós fazermos uma simulação, né? Perfeito. Então vamos imaginar o seguinte, que você falou agora de planejamento, né? E o nosso objetivo aqui também é até ilustrar isso, né? Sim. Então vamos fazer o seguinte, eu como construtor, eu quero fazer, né, uma casa onde eu vou pagar em torno aí de uns 330 a 350 mil num terreno e vou gastar em torno aí de uns 550, né, mil para a construção em si. Uma casa aí em torno de uns 180, 200 metros quadrados, terra, enfim. Bom, então nós estamos falando de valor investido de 900 mil. Quanto que a gente precisaria ter de consórcio? Faria os 900, 1 milhão? Faria mais? Porque tem o lance, Isso. tem o lance embutido. Explica para nós isso aí. Sim, tem bastante estratégia dentro do consórcio. Eu costumo dizer que a principal... Porque isso aí que eu estou até propondo aqui é justamente a gente exemplificar isso que você falou. Montarmos uma estratégia. Né? Perfeito, perfeito. Hoje, dentro do consórcio, tem duas formas de você ser contemplado. Né? A primeira é aquela tradicional, né? Que é aquela que o pessoal, todo mundo fica todos os meses, para quem tem consórcio ativo, torcendo para ser sorteado. Sim. O bacana do sorteio é que você pega o crédito integral. Então, se você tem lá contratado uma carta de 500 mil, por exemplo, sendo sorteado, pega o crédito integral, fica ali com esse custo, né? Do crédito de fundo comum, mais taxa administrativa. Mas quando o cliente ele quer uma antecipação, né, de retirada desse fundo, quando o cliente ele quer antecipar o crédito, o que a gente tem é o lance. Né? E para fortalecer hoje o lance dos nossos clientes, nós utilizamos o lance embutido, que todo mundo denomina aí no mercado, né, que é o lance da própria carta de crédito. Em média, eu costumo utilizar para os meus clientes cerca de 25% de lance. Isso é em média. E também depende da administradora. Por que eu digo isso? Né? Quando você utiliza o lance embutido, você paga a taxa administrativa sobre esse lance. Então é mais ou menos assim. Eu contratei lá uma carta de 500 mil. Vou utilizar um lance da própria carta ali, por exemplo, né, fazer aquela continha ali de 25%, que é o que a gente utiliza. A gente vai ter 125 mil. A gente vai ter de crédito líquido 375 mil. Isso. Só que a minha taxa administrativa foi calculada sobre 500, que é o que eu contratei. Sim. Então, a gente costuma utilizar o lance embutido a depender do tempo que o cliente precisa desse recurso. Se o cliente, por exemplo, não está com tanta necessidade, a gente vai trabalhando ali com o próprio lance dele, né? Seleciona grupos, seleciona administradoras e trabalha com o próprio recurso dele. Agora, se ele tem ali uma pressa para ter esse capital, a gente utiliza o lance embutido, né, para dar para ele essa agilidade em captar esse recurso antecipadamente. Né? Ou seja, isso faz com que o custo dele, que seria de 20%, um exemplo, então ele contrata 500 mil com uma taxa de 20%. Vai para quanto o custo efetivo total? 600. Só que se ele utiliza o lance da própria carta, né, ele acaba pagando, vamos dizer aqui, 600 para uma carta que ele retirou de 375. Então, tem que tomar bastante cuidado com essa utilização do recurso, porque se não tiver realmente uma orientação de alguém que sabe o que está fazendo, acaba não fazendo tanto sentido. Mas ainda assim, para ter acesso ao crédito antecipado,
a gente utiliza ali esse mecanismo de lance, né? No demais, é o sorteio realmente, que a gente, como assessor, todos os meses torce ali pelos clientes, faz com que também todos paguem em dia, porque se não pagam em dia, não tem como concorrer pelo sorteio. Algumas empresas permitem até dar lance. Agora, por sorteio, não é permitido, né? Ou seja, mas quando o cliente fala assim, Ricardo, eu quero fazer a carta e tenho X tempo para contemplar. Aí a gente utiliza todas as ferramentas que temos, abrimos a caixa de ferramenta lá, vamos dizer assim, vamos ver o que a gente tem na mão, para justamente o cliente alcançar o objetivo dele, né? Esse é o nosso principal foco, né, na nossa empresa. É o cliente conseguir alcançar o objetivo, que é ter o capital. Se é um construtor, acabou. Eu sei que quanto mais rápido tiver com o dinheiro na mão, você consegue tocar os projetos, né? O construtor, ele quer o capital para girar. E se não colocar o capital dele, melhor ainda, né? Sim. Nisso que você está falando, eu gostaria de fazer um aparado, né? Que é o seguinte, a pessoa quer investir em construção. O perfil que a gente... nosso perfil, né? É a parte do construtor. Nós estamos pensando em fazer casas para vender, fazer obras para ganhar em cima da obra, né? Você também tem um perfil de cliente, que é a pessoa que quer fazer a casa própria dela. Para esse perfil, a pessoa vai estudar o que é melhor. Se é fazer o financiamento, às vezes tem uma oportunidade muito boa, ela precisa do saldo ali na hora, o consórcio não vai atender ela, a não ser que ela tenha o dinheiro para conseguir contemplar. Então, é mais difícil atender, entendo eu, né? Agora, quando essa pessoa consegue realmente fazer isso que você falou, esse planejamento, ela consegue até mesmo fazer a casa própria dela, utilizando esse recurso do consórcio. Mas eu acho que o pulo do gato do consórcio, principalmente para nós construtores, está nessa questão do investimento. Que ao passo que eu faço uma obra utilizando o meu recurso próprio, imagina só, a gente está falando aí de uma casa, quando você falou, Valcir, 900 mil? 900 mil, né? Terreno mais construção. Terreno, construção, 900. Estamos falando de 900 mil que eu teria que tirar do meu bolso para eu construir essa casa para eu vender. Vou vender ela, vamos fazer uma conta de padaria, igual você falou, vamos vender ela aí por 1,5 milhão, 1,6 milhões, né? Então, eu vou ter, tirando os impostos, a gente vai ter uma margem de lucro aí de uns 150 mil, mais ou menos, considerando todos os gastos. Só que esse lucro, igual, é a grande questão. O seu lucro, quando você faz um investimento, seja ele uma construção, seja ele dinheiro na poupança, qualquer que seja o seu investimento, o seu lucro é calculado em cima do que você investiu. Então, se eu coloquei 900 mil para eu vender ali a casa por 1,6 milhão, vou tirar todos os custos, sobrar ali uns 100, 200 mil para mim, é 200 mil de lucro em cima de 900 mil que eu investi. Agora, se eu faço consórcio, eu vou estar investindo somente uns 200 a 300 mil para conseguir a carta, e o meu lucro vai ser de 200 mil. Então, você está comparando um lucro de 200 mil para um investimento de recurso próprio de 900 mil reais, ou você utilizar 300 mil reais para alavancar o consórcio, ter acesso aos 900 mil e você ainda assim lucrar os 200 mil reais. Então, percentualmente, tem uma diferença assim, gigantesca para a construção, né? Uma outra coisa também, Ricardo, que você comentou sobre o planejamento, né? Para quem... Eu já passei por uma situação assim uma vez. Quando a pessoa for fazer o consórcio, ela tem que procurar um especialista, uma pessoa que vá realmente fazer um planejamento. Poxa, eu vou entrar no consórcio hoje, eu preciso contemplar daqui 4, 5, 6 meses. Né? Hoje em dia, infelizmente, tem vários... tem todo tipo de profissional, né, no mercado. Aqueles que falam, não, daqui 6 meses você vai ter contemplado. E não é. Sim. Não é verdade? Exato. Então, assim, isso é muito importante, né? A pessoa, quando for fazer esse tipo de modalidade do levantamento do recurso, procure uma pessoa realmente que conheça, especializado no negócio, né? Que saiba fazer, que saiba montar estratégia. Por exemplo, vamos entrar no consórcio, coloca lá no grupo X. Mas aí o especialista, como é o seu caso, ele vai analisar, não, peraí, olha, se esse meu cliente, ele quer ganhar, ele quer ser contemplado daqui tanto tempo, eu preciso analisar qual é o grupo que eu vou estar colocando para que aumente as suas chances de ser contemplado. Seja por lance, por sorteio, enfim.
Exato, não é verdade? Exato. Não, com certeza. E assim, vale ressaltar que o grupo de consórcio ele é composto por pessoa física e jurídica. Então, a gente está falando aqui, de, por exemplo, eu como pessoa física querer 1 milhão para construir, conforme o Thomas exemplificou, e o Valcir, que é um construtor que quer 1 milhão para construir e vender. Quer dizer, a chance do Valcir ter mais recursos do que eu é muito grande. Então, quando a gente vai estudar um grupo, até quem está lá dentro, né, qual tipo de pessoa que está lá dentro, é estudado. Quer dizer, vou concorrer com quem? Eu vou colocar o Thomas para concorrer com quem? Pô, são só empresários que estão lá? Não. Você entende? Então, são detalhes que o cliente que vai contratar um consórcio, que entende esses pontos positivos, ele não sabe. Né? Hoje em dia tem empresas que vendem consórcio pela internet. Né? Tirador de pedido. Tirador de pedido. Vende ali, Thomas. O pessoal sai cadastrando lá. Ainda mais o pessoal que é atraído por parcela baixa. Né? Particularmente, nós conversamos aqui, né, Thomas? O Thomas fez um consórcio aí recente, né, para pagar parcela pequena, metade, né? Era de 50%, sim. Parcela reduzida, era interessante. Só não continuei, na verdade, porque eu acabei comprando minha casa. É aquilo que eu falei, o exemplo da pessoa. De repente surge uma oportunidade muito boa, não tem como esperar, você vai ter que comprar. Né? Sim, com certeza. Mas sim, é atraente esses consórcios de baixa parcela. O que eu vou falar aqui, muitos profissionais talvez não vão concordar comigo. Tá? Porque é até polêmico o que eu vou dizer aqui. Eu gosto de não, isso aqui que eu vou dizer, o pessoal vai depois descer a lenha aí, assim que isso aí tiver na internet. Por quê? Consórcio, onde você paga sobre metade do plano, ao meu ver, ele é um dos piores. Olha só, isso aqui vai... Nossa. Por quê? Porque, vamos lá, a gente está falando que consórcio ele é o quê? Ele é um grupo de pessoas, onde cada um contribui para montar aquele fundo. Sim. Aquele fundo é o dinheiro que vai ser sacado e disponibilizado para o cliente contemplado naquele mês para adquirir um bem. Quando eu vou para esses grupos, esses planos de meia parcela, significa que eu não estou contribuindo 100% para o grupo. Aliás, nem eu e nem ninguém que está lá. O que isso significa? Significa que vai demorar mais tempo para ter recurso naquele grupo. O que isso significa? Vai demorar mais tempo para eu ser contemplado. Então, mas isso que você falou não é questão de ser polêmico, é matemática simples. É conta simples, a conta não fecha. Matemática simples. Aí, pronto. A conta não fecha, mas isso aí vende a rodo aí no mercado. E o pessoal vende esse plano como modelo de alavancagem patrimonial. Para mim, a alavancagem patrimonial é assim, sabe, Valcir, você falar assim, Ricardo, eu tenho 100 mil reais aqui, quanto você consegue me entregar? Em quanto tempo? Aí eu vou estudar para você e vou te dizer mais ou menos assim, ó, com 100 mil te entrego, por exemplo, 400 mil em 6 meses, de acordo com o estudo que eu tenho mapeado, ou vou mapear algo para você nesse sentido. Tem chance de sair nesse meio tempo? Tem. Pode ser que passe um pouquinho? Pode ser que passe, mas qual que é a chance disso dar errado? É muito pequena. Por quê? Primeiro, eu estou com um recurso de 100. Então, eu vou alavancar os meus 100 para 400. Agora, quando eu vou para um modelo de consórcio, onde eu estou visando só a parcela, pagar ali metade, quer dizer, esse grupo aí ele vai demorar muito tempo para ter fundo, vai demorar muito tempo para contemplar, mas né, a gente vê o pessoal fechando, não sou contra, tá? Essa é a modalidade, não sou contra. Tenho hoje na minha base bancos a qual eu posso fechar contratos nesse modelo, mas todo o meu time lá sabe que raramente eu direciono os meus parceiros de negócio para esse tipo de grupo, porque a primeira coisa que eu vou olhar no grupo é a saúde financeira. Sim. Tem fundo esse grupo? Quanto tempo está ativo? Quantas pessoas estão pagando? Porque eu dependo dessa arrecadação. O consórcio ele é barato porque é uma compra colaborativa. Quer dizer, todo mundo contribui para um ajudar o outro. É uma compra onde um ajuda. Olha que visão interessante, né? Sim. Do consórcio. Um ajuda o outro. Né? Cada um vai sair num tempo? Vai, mas no final um vai colaborar com o outro. Agora, se eu entro lá num grupo onde todo mundo está visando pagar metade da parcela, quer dizer, né, a conta não vai fechar. Né? Tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes não se encaixa. Tem clientes que não têm perfil, né, para entrar nessa modalidade, né? Vamos dizer assim. Ainda mais se o cliente tem pressa para ter a carta de crédito, a conta não vai fechar. Então, Ricardo, continuando aquela minha ideia. Vamos fazer um planejamento. Vamos supor o Thomas, hoje, ele quer fazer um empreendimento. Vamos colocar esse empreendimento aqui como a gente citou como exemplo, né?
precisamos de 1 milhão. Quanto de consórcio ele precisa fazer para que ele utilize, o objetivo dele é construir para vender, então ele quer rápido, né? Então já parte desse princípio. Então quanto de consórcio ele precisa fazer para que ele tenha líquido 1 milhão? Tanto dando o recurso embutido, o lance embutido, quanto o lance livre, que uma parte do embutido e outra parte do livre. Perfeito, perfeito. Olha, dentro daquilo que a gente já tem mapeado, né? Isso é bacana, porque na nossa empresa, existem algumas empresas, né, de consórcio que a gente acompanha os grupos, alguns grupos em si. É grupo que a gente já sabe que tem bastante PJ lá dentro, pessoa jurídica, sabe que não tem atraso, sabe que tem fundo, né? Inclusive até essas médias de lance que vem saindo, a gente acompanha. Então hoje, fazendo uma conta simples, eu costumo dizer que o cliente que quer 1 milhão líquido, utilizando a ferramenta de lance embutido, ele contrata hoje 1.400.000 de crédito. Isso pode ser dividido em 2 cartas, né, de 700 ou mais cartas, tá? Aonde ele tem que ter de lance da própria carta, os 350 mil. Então ele contrata 1.400.000 para sobrar 1.050.000 e ele coloca a diferença dele, que seria mais 350 mil, né? Ou seja, então, fazendo a conta inversa, ele coloca 350 para ter 700 mil de capital novo. Então ele coloca 1/3. Fazendo a conta simples, tá dentro, né? A matemática aqui pra gente, né? Ou seja, ele coloca 350 mil de lance de recurso próprio, mais 350 mil de lance da própria carta de crédito, a gente chega num lance de 50% para sobrar para ele 1.050.000. Né? Então vamos lá. A estratégia de montar, né, um plano de consórcio, de cartas de crédito, somando 2 ou mais, 1.400.000, para a gente ter 1 milhão, é 1.400.000 para dar o lance embutido, que é 350 mil. Isso. Que aí sobra 1.050.000 de capital. Isso utilizando o lance embutido. E aí, que é 25%. 25%. Nesse caso aí dessa empresa, no caso. E aí, utiliza de recurso próprio mais 350, que é mais 25%. Isso. Que aí, ou seja, do bolso, efetivamente, ele colocou 350 para ter um crédito de 1.050.000, lembrando que dentro desse 1.050.000 tem os 350 dele, exato, que ele colocou. Exato. Mas já as eram parcelas. Deles. Exato. Sim, as parcelas. Sim, uma, 2, que seja. Porque com esse percentual de lance, são grupos bem qualificados para entrar e arrematar. E com esse recurso também, vale ressaltar. É que, na verdade, você acessou o recurso, mas você continua pagando a parcela. Foi contemplado, você continua pagando a parcela. Normal. No caso, você só vai deixar de pagar a parcela se você ou transferir a dívida para alguém, né? Isso. Ou se você quitar essa dívida. Isso, exato. E vale a pena quitar essa dívida? Não compensa. Não compensa. Né? Você vê, isso que você perguntou, Tom, mas é tão interessante que isso fomentou o mercado de consórcio contemplado, que é a venda de carta contemplada. Essa estratégia de tentar contemplar a carta num curto prazo e revender para quem é imediatista, porque hoje tem uma parcela dos brasileiros que são muito imediatistas. Vale ressaltar que a gente está falando aqui de consórcio, que é uma compra planejada. Tem uma parte dos brasileiros que são imediatistas, os caras querem para já, para ontem. Sim. Esses são os clientes que têm ali perfil para um financiamento, por exemplo. Né? Eu não sou aqui contra um financiamento, pelo contrário. Como você disse, né, Thomas? Se é uma oportunidade de negócio e o financiamento vai atender ele de imediato, que faça o financiamento. Depois tem que se virar para sair. Sim. Né? Tem que se virar para sair. Mas ainda assim, aliás, o consórcio também é utilizado para sair de financiamento. Né? Depois a gente pode falar sobre isso. Mas nesse capital que você investe e depois você, por exemplo, contempla a carta, você pode revender e ganhar dinheiro em cima dela. Hoje eu tenho clientes que são investidores, que eu atendo ali na nossa empresa, que tem ali 200, 300 mil parado em poupança, CDB, Tesouro Direto, onde eu traço essa estratégia, esse planejamento de contemplação de consórcio no curto prazo, para ganhar 50, 60 mil ali com segurança, sem risco. Vendendo a carta. Vendendo a carta. Então a gente está falando, por exemplo, de um cliente que aplicou 350 mil, ele pode vender uma carta hoje de 1 milhão por 400 mil, rápido.
Porque quem vai comprar essa carta faz conta também. Uhum. Né? Então, tá dizendo aí... Ele vai ganhar 100 mil reais. Exatamente. Perfeito, é limpo, né? É limpo. Limpo. Isso é fenomenal assim, esse mercado aí hoje também de consórcio contemplado. E aí você imagina o tempo que ele vai ganhar esse recurso, né? E se comparasse com a aplicação inicial dele. Exatamente. Tudo se resume em liquidez, né? Quão rápido você consegue retornar o dinheiro que você investiu. Porque, querendo ou não, uma poupança já vai te gerar 10% ao ano. Então, para início de conversa, esse investimento tem que valer mais do que isso. Então, se eu comprei uma carta aí 350 mil, 100 mil reais aí, vendendo ela por 450 mil, a gente está falando que uns 30% mais ou menos? Sim. 30% de ganho. E você vende rápido essa carta, né? Não demora um ano. Não demora um ano. E você falou uma coisa interessante sobre o cliente fazer conta. Porque eu passei por isso. Né? Uhum. Eu fiz essas contas todas. Uhum. Eu tive contato com o consórcio, buscando uma casa, né? E optei pelo financiamento, mas por causa de situação X. Eu achei uma casa muito barata. Uhum. E super disputada, eu tive que correr para comprar, porque estava excelente o preço. Mas eu fiz essa conta do comparativo de consórcio com financiamento. Eu acho que é interessante a gente trazer aqui para os nossos ouvintes. Que é o seguinte, o consórcio, você vai ter ali mais ou menos 200 meses, certo? E você tem uma taxa de administração que vai variar ali na casa dos 25%, mais ou menos, certo? Fora isso, você vai ter um reajuste semestral ou anual, depende da operadora, em cima do INCC, correto? INCC. Então, tô bom de memória. Já o financiamento, você vai simplesmente pegar o saldo e aplicar uma taxa de juros que vai ser de acordo com o seu score. Mais ou menos ali uns 11%, 12%, já com as tarifas em cima dela. A grande diferença é que o financiamento, você vai pegar o valor do saldo que você pegou emprestado, você vai dividir pelo número de parcelas, e a cada mês, se for o sistema saque, você vai pagar o percentual de juros sobre o saldo devedor. Por isso que a parcela no começo é cara. Então, se você pega aí mais ou menos uns 400 mil, vamos dizer assim, você vai pagar uns 4 mil reais de parcela, e essa parcela vai ser decrescente, porque como o saldo devedor vai diminuindo, então o valor dos juros vai ser menor. Então, você começa pagando juros sobre 400 mil, depois sobre... você vai dividir, né? Depois, provavelmente, ali sobre 399 mil, mais ou menos, que vai amortizar bem pouquinho, mês a mês. Né? E aí vai reduzindo a amortização. Se você quitar o financiamento, então você ganha dinheiro, porque você deixa de pagar os juros. Sim. Já no consórcio, você tem o valor do que você pegou na carta de crédito, você vai dividir ele pelo número de meses, você vai acrescentar o percentual da taxa de administração que é fixa. Então a taxa tá lá. Se você antecipar ou não antecipar, tá lá. Você vai pagar a mesma taxa do mesmo jeito. Né? Se você tiver condições de quitar o financiamento, aí eu vou falar uma coisa que você vai... Vou eu polemizar. Vale mais a pena o financiamento do que o consórcio. Se você tiver condições de quitar o financiamento antes. Somente nessa situação. Se você conseguir diminuindo as parcelas ali agressivamente, quitando o financiamento. Porque o consórcio ele vai ter um reajuste que vai aumentar o valor dele. É pouco, mas tem. Então, a cada ano, a parcela vai aumentando. É uma atualização. É uma atualização. Essa atualização, ela funciona porque você precisa que o crédito para as próximas pessoas continue tendo o mesmo valor, o mesmo potencial de aquisição que a pessoa que pegou lá no começo. Então, o consórcio tem que valer a pena para a pessoa que começou e para a pessoa que está lá no final. Foi contemplado no começo e no final. Então, não compensa você pagar essas parcelas porque você vai pagar o mesmo valor. Não muda nada. Já o financiamento vale a pena porque você quita essas parcelas do final. Já o price nem se fala, né? Price valor é bonitinho, mas não adianta, porque vai quitar do fim, não adianta. Então, mas o saque vale a pena. Só que isso, de novo, a gente está falando do pessoal que vai construir a casa para morar. Para investimento, a gente não tem que falar disso. Sim, né? Exato. Eu concordo. E assim, quando você fala antecipar um financiamento agressivamente, tem que fazer conta. Porque se a gente está falando de uma taxa de juros de 10% ao ano, vamos pegar o prazo médio de um consórcio hoje, 10 anos, médio, né? O máximo é 20 anos. Ali o mais curto que o pessoal faz aí conosco são 10 anos. Se a pessoa entrar no financiamento e pagar por 10 anos, ela pagou.
10% Thomas, 100%. Ela pagou o consórcio, inclusive. Esse valor. Exatamente isso, pagou o consórcio. Então, se a pessoa tiver condições realmente de quitar um financiamento, eu costumo dizer, em 5 anos no máximo, para ser ali, se equiparar a um consórcio, para ela ir pagando, né? Porque se a pessoa não conseguir ter essa organização financeira, de quitar pelo menos em 5 anos, ela já perdeu dinheiro. Mas, ainda assim, aquilo que eu trouxe, né? Às vezes, por uma necessidade extrema, eu pego ali, por exemplo, olha só que interessante. Hoje, quem me contata lá para a gente fazer o planejamento de contemplação de consórcio, a pessoa vem e explica que paga aluguel, eu já penso 2 vezes antes de colocá-la numa condição de consórcio. Porque a minha experiência, são 14 anos na área, a minha experiência diz que quem paga aluguel normalmente não consegue manter por muito tempo o aluguel com o consórcio. Então, eu tomo bastante cuidado quando eu vou fechar negócio com quem paga aluguel. E para esse perfil de quem paga aluguel, eu digo, olha, compra seu imóvel. Se você puder sair do aluguel e pagar o seu financiamento, faça isso. Então, eu digo, né? Tem pessoas que têm perfil para consórcio, tem pessoas que não têm perfil para consórcio. E a gente, como profissional, porque eu costumo dizer assim, não tem que olhar para todo mundo e falar, não, todo mundo tem perfil para o meu produto. Não, não tem. Sim. Eu sou bem seletivo com isso. Porque senão eu acabo colocando algo para uma pessoa que, na verdade, ela não está enquadrada, né, para aquele produto. E está tudo bem. Né? Tem pessoas que vão entrar no financiamento e vai pagar ali seus 10, 12 anos, vai ficar caro, mas a pessoa vai ter o prazer de ter realizado o sonho da casa própria. Sim. Agora, se a pessoa tem ali aquele planejamento, tem aquela cabeça mais conservadora com o seu recurso, aliás, o consórcio ele ajuda muito, né? Você ser mais disciplinado, você se organizar. A pessoa que tem esse perfil, a pessoa ela arrebenta com o consórcio. Tem pessoas hoje ficando milionárias com consórcio. Pessoas que têm ali 200, 300 mil, fazendo alavancagem com consórcio, comprando o imóvel, alugando esse imóvel, fazendo o aluguel se pagar, e a pessoa vai repetindo essa operação em 3, 4 anos, e a pessoa hoje, eu falo milionária, eu digo em termos de patrimônio. Talvez a pessoa não tenha ali 1 milhão na conta, né? Que o milionário, né, segundo o nosso país, tem que ter 1 milhão na conta. Hoje não mais, hoje 1 milhão não é tanto dinheiro assim, né? Mas ainda assim... Na verdade, pessoa... eu acho que o milionário hoje é $1 milhão. Que é 1 milhão. Para ser milionário. Exatamente, mas a pessoa, poxa, conseguir alavancar seu patrimônio. Uma pessoa que tinha ali, conseguiu guardar 100, 200 mil reais. Não é fácil. E a pessoa conseguir alavancar isso, ter 3, 4 imóveis ali, se pagando, projeta 10 anos para frente dessa pessoa. Vai ter uma aposentadoria tranquila. Que, afinal de contas, não dá para contar aí com... Mas você, Ricardo, falou uma coisa bem interessante. Hoje você trabalha, né, seu produto, o consórcio. O seu produto não vai servir para todo mundo, né? Mas para aqueles que fizerem, né, um planejamento, tudo bem estudado, hoje, na minha visão, é a melhor opção. Uhum. Porque é onde ele vai gastar menos. Sim. E o Thomas até falou, né, a respeito do financiamento. Mas se a gente parar para pensar, muitas pessoas que acabam fazendo um financiamento, lógico, a gente não pode falar todo mundo, mas a grande maioria não vai quitar tão rápido. Exato. Uhum. Se acomoda, né? Não. E assim, às vezes não nem se acomodar. Você falou agora a palavra-chave, o sonho da casa própria. Sim. A pessoa ela não tem a casa, aí ela vai lá, compra a sua primeira casa. Uhum. É para ela morar. O trabalho dela, enfim, não tem nada a ver ali com... Pode até ser que tenha, mas, né, vamos imaginar que não tem nada a ver com essa parte imobiliária. Ela trabalha em outro ramo. Então, é a casa dela. Sim. Então, ela vai pagar muito menos, tanto de parcela quanto de juros. Sim. Exato. É que aí você está colocando o dedo numa ferida bem interessante, que é o planejamento. Quando você consegue... Bom, a parte mais difícil hoje, eu acho que podemos generalizar aí para a classe média, pessoal de renda menor, é você pagar o aluguel e ainda querer juntar dinheiro. Eu acho que isso aí é praticamente impossível. É o que o Ricardo comentou. Que, assim, você chega a conversa com as pessoas na rua e fala, você acha que é fácil comprar uma casa? Não, é quase impossível para a maior parte das pessoas no país, né? Ou, felizmente, ainda existem alguns recursos que a gente pode recorrer, mas
é muito difícil você comprar uma casa. E você conseguir juntar aluguel e ainda juntar dinheiro para pagar um consórcio ou pagar um consórcio, para um país que tem um salário mínimo de R$ 1.400, é quase que uma insânia, né? Então, às vezes, a pessoa encontra uma situação na qual ela pode sair do aluguel sem ter que pagar muito mais. E aí ela acaba optando pelo financiamento porque vai valer, que é basicamente o meu caso. O que eu pagava de aluguel antes é o que eu pago de financiamento hoje, por causa do que eu consegui. Então, tem cenários que sim, vale a pena. Sim. Porque não é fácil você comprar uma casa quando você não tem recursos. É praticamente impossível. Agora, se você consegue, imagina aí, vamos imaginar um casal jovem, tá querendo casar, mora na casa dos pais. Mora, a coisa mais linda do mundo. Se alguém ouvindo a gente mora com os pais, aproveita. Agora é a hora. Guarda dinheiro. Oh, meu Deus do céu, aproveita. Guarda dinheiro. Lembra, sabe aquele cinema, aquele barzinho? Então, você vai aproveitar muito o barzinho ainda. Junta aí o seu dinheirinho. Mas essa pessoa, pô, um jovem adulto, ainda tá na casa dos pais, terminando a faculdade, começando a carreira, tem a namorada, tá noivo, tá se planejando para casar. Não é financiamento que esse perfil vai querer. Esse perfil vai se beneficiar muito mais pelo consórcio. Por quê? Já não tem gasto de habitação. Sim. Se tiver gasto, tá ali ajudando os pais, porque é uma boa atitude, mas, sim, querendo ou não, o gasto é muito menor. Hoje, pra você bancar uma casa, pelo menos uns R$1.500, R$2.000, né? Então, você tá morando já numa casa com mais gente, então é menos o gasto, é menor. Então, você consegue direcionar uma verba para isso. Então, sinceramente, ao invés de fazer uma festa de casamento, junta dinheiro, paga um consórcio. Faz um planejamento. Consegue um consórcio, constrói a casa. Perfeito. Agora, vou dar um gancho para você, que o Ricardo falou pra gente que essa parte do aluguel, e eu sei que isso aí você tem bastante experiência, você construir a casa ou o empreendimento para você alugar. O que é melhor? Você alugar ou você vender essa casa? Qual que é a diferença aí disso? Você pergunta... utilizando o consórcio. Então, vamos lá. O Ricardo, ele vai poder dizer se eu estou falando alguma bobagem ou não. Né? Eu duvido que esteja. Também duvido. Eu não sei tudo. Né? Não sei tudo. Todos os dias aprendo. Mas, por exemplo, quando você faz uma carta de crédito, enfim, e você vai lá e compra um imóvel, né? Vale muito a pena você não quitar aquele imóvel. Por quê? Porque senão aquela taxa, pegando esse exemplo, uma taxa de administração de 20%. Lembrando que esses 20% é no período todo do consórcio. Uhum. 100 e quantos meses? 200 meses. 200 meses. Tá, mas vamos imaginando que a pessoa entrou, o grupo já está em andamento. 150. Vamos pensar em 150? Vamos pensar em 150. O grupo já está em andamento. Já foram 50... 12 anos. Então, esses 20% dividido por... 12 anos. 12 anos. Quantos por cento dá por ano? 1,66. Vamos arredondar 1,7. 1,7. A um ano. Quando você faz um financiamento, é ao mês. Mas eu acho que... E é um juros... Quanto? Eu confesso que eu não sei hoje. 11, 12% a taxa hoje. Ao ano. Ao ano. Então, contra 1,7. 12 contra 1,7. Mas agora, se você antecipa, você faz o pagamento, você vai trazer aqueles 20% para o presente. Mas o que eu perguntei, na verdade, foi entre você construir, usou o recurso do consórcio, tá lá. Tá lá pagando a parcela. Tá lá rodando. Entre você construir e vender, e você construir e alugar. O que é melhor? Então, depende do qual é o seu objetivo, depende de qual é a sua estratégia, o seu planejamento. Se é aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né, no início. Vamos levantar esse recurso para construir e vender. Mesmo assim, a gente fez a conta, dá o quê? Do valor efetivamente empregado,
Uns 30%. Uns 30% De lucro de limpo. lucro. E você montando uma bela de uma estratégia, construindo, já trabalhando a venda desse imóvel, vendendo rápido. Sim. Vamos estourar a boca do balão? Demorou um ano ao todo. 30%. Agora, quando você não aluga, você vende, eu acho uma estratégia sensacional. Por quê? Porque você vai ter um aumento de patrimônio. Só que eu não usaria a estratégia vamos supor, eu tenho uma carta de consórcio, eu vou lá, compro um apartamento ou compro uma casa e alugo. Ok, o valor daquele aluguel, muito provável que vai pagar a prestação do consórcio. Sim. E sobrar. E sobrar. Então, mas eu não usaria essa estratégia. Eu construiria. Por quê? Porque a partir do momento que aquele meu empreendimento eu gastei 1 milhão, automaticamente o valor dele de mercado já foi para 1,5 milhão. Concorda? Uhum. Então você já aumentou. E aí você aluga. O próprio aluguel Vai pagar o paga. Isso se tratando de imóveis residenciais. Sim. Agora, na minha visão, eu não venderia, usaria essa estratégia para um imóvel comercial. Perfeito. Compraria o terreno. Vamos fazer um exemplo aqui ilustrativo. Sim. Entre comprar o terreno e construir, gastei 2 milhões. Um terreno num lugar comercial, onde eu faço salas, galpõezinhos, vai. Sim, Na parte lojas. de baixo, Sim. em cima salinhas comerciais. Arrebenta. Pensando em 2 milhões, hoje a gente vai pagar em torno de uns 12 mil. Mais ou menos. Isso. Mais ou menos isso. É 12 isso aí. mil, 13 mil. Uhum. Um prédio desse, quanto que você aluga? Quanto você vai arrecadar Cada de aluguel? sala, 2 salas embaixo, né? São 5 mil reais mais ou menos. Pelo menos aqui em São Paulo, né? E as salinhas comerciais em cima, uns 2, 3 mil reais. Estamos falando aí de 10, uns 12, 13, 14, 15 mil. Então, juntando mais sala de cima, vamos colocar 20. De 12. Sim. Então, você vai ter gasto 2, automaticamente o imóvel vai valer mais, 3, 3,5, enfim. O aluguel vai pagar e vai sobrar. Vai sobrar. E a ainda margem você pode, é melhor quando se trata de um comercial do que um residencial. ainda você pode utilizar o próprio imóvel para alavancar mais uma carta de crédito, levantar recursos para uma É, próxima porque- construção. Exatamente. Exato. Porque se você levantou 2 milhões e é o fogo que você usou, automaticamente aquele imóvel vale 3,5. 3,5. E ele está alienado somente 2 milhões. Exato. Tem margem Você para ainda fazer o tem repactamento. margem. Então, E como Isso que é uma- funciona essa alienação desse imóvel? Isso. Eu tenho aqui um imóvel que eu construí, vamos pegar esse cenário aí que eu puxei de propósito, esse gancho. Temos esse imóvel aí de 2 milhões, queremos agora mais 1 milhão, ele vale 3. Como que eu consigo esse 1 milhão com esse meu imóvel já alienado sem eu ter que fazer mais nada? O que eu posso fazer? Perfeito. Bom, dentro da mesma empresa que você levantou esses primeiros 2 milhões, você consegue fazer um negócio que eu utilizo muito lá, que é o repactuamento de dívida. Ou seja, eu levantei 2 milhões, construí, finalizei a obra, peguei, né, o habits, o imóvel foi para 3,5. Faço uma nova precificação desse imóvel e tenho essa margem de 1,5 milhão dentro da mesma empresa, onde eu consigo contemplar novas cartas e fazer um repactuamento até chegar em 3,5 milhões. Isso é simples, tá? É como se fosse um refinanciamento. Só que o imóvel tem margem. Nesse modelo teria que ser na mesma empresa. Teria que, obviamente, certificar, ver se a empresa aceita esse modelo de alienação, porque tem empresas no mercado que não fazem isso, né? Isso é uma das coisas que nós nos atentamos lá. Hoje eu tenho empresas específicas que permitem fazer isso. Então, a gente antecipa esse planejamento para a administradora, antecipa com o cliente essas informações, deixa essa porta aberta, né? Hoje, explicando para a empresa de consórcio que o cliente pretende construir e depois fazer um repactuamento e está tudo certo. Finalizou ali a obra, finalizou a construção, está tendo recurso ainda, quer dizer, está alugado. Porque tudo isso, eu vou informar para a administradora. Eu vou falar, vendo aqui os 2 milhões que veio de vocês? Pois bem, o cliente aplicou aqui, a parcela é 12,
o aluguel é 20, tem uma margem aqui de 8 mil de lucro do cliente, nós queremos agora fazer uma alavancagem um pouquinho maior, levando em consideração que o imóvel hoje está precificado, imóvel novíssimo, com cheiro de novo, em 3 milhões e meio. Isso é totalmente utilizado, totalmente aceito. Claro que, como eu disse, não é para qualquer empresa, mas ainda assim a gente chama isso de repactuamento de dívida. Né? Um refinanciamento ali, trocando ali as palavras. Só um minuto. E esse 1,5 milhão eu posso utilizar para o que eu quiser. Porque normalmente, se eu pego o dinheiro do consórcio para fazer uma construção, eu tenho que usar nessa obra. Agora, se eu fizesse repactuamento de dívida, pegar mais 1,5 milhão, eu posso utilizar em outra obra? Pode. Aí nós entraríamos já numa modalidade que é capital de giro. Né? Que é até um pouquinho falar sobre capital de giro no consórcio. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque algumas empresas não gostam, né? Eles entendem que o consórcio é um meio para um fim. É um modelo de compra. Então, esse mecanismo de capital de giro, né, no consórcio, tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem empresas que é totalmente compra. Agora, como eu disse, eu antecipo esse projeto. Então, eu explico para a empresa que eu vou direcionar ao meu cliente qual que é a intenção dele. O que ele quer? Liberdade para usar o capital. O que o consórcio quer? Uma garantia sólida. Olha só que interessante. Ele vai ter um imóvel que custa 3 milhões e meio, onde os primeiros 2 milhões veio dessa mesma empresa, dessa mesma administradora. E agora o cliente quer mais 1 milhão que seja, né? O consórcio, ele aceitando essa modalidade de capital de giro, é feito esse repactuamento e este 1 milhão é colocado na conta do cliente. Tá? Quer dizer, coloca na conta dele, ele pode, por exemplo, comprar um carro, viajar. Comprar um carro de 700, comprar uma Porsche aí que estão comprando muito, 1 milhão, né? Gastando 1 milhão de carro. Se ele quiser, ele pode fazer isso. Agora, o que eu trago aqui de atenção do pessoal que está nos ouvindo é tomar cuidado, porque tem empresas que não aceitam isso. Então, se você vai contratar um consórcio e você quer utilizar algumas modalidades que não é de praxe do mercado, certifique com a administradora, verifique no contrato ali que você está adquirindo o consórcio, porque senão você pode comprar gato por lebre, porque infelizmente o pessoal, para fechar negócio, perde um pouco ali a ética. Né? Para emitir pedido? Para emitir pedido o pessoal vai para cima, mas isso é muito utilizado, viu Thomas? Ainda mais para construtor, porque o construtor, ele quer o dinheiro. Ele quer liberdade para direcionar. Ele não quer ficar preso, por exemplo, a um cronograma de obra que amarra ele ali, vamos dizer assim, que é o que um banco faz, ou que até algumas empresas de consórcio faz, que é só através de cronograma físico e financeiro. Então, olha só, te libera 1 milhão, mas é por etapas. Sim. O construtor, ele quer o dinheiro. Aliás, se tem um perfil de empresário hoje no nosso país que sabe trabalhar com dinheiro grande, são construtor. Hoje, 1 milhão para um construtor não é nada. Né? Não dá para ele brincar muito no mercado dele, não. 10, 20. Né? A brincadeira é pequena. A brincadeira é pequena, não dá. Então, se ele não tiver essa segurança de que ele, né, pode utilizar o recurso, né, daquela administradora, melhor nem fazer. Porque senão ele vai ter que, de repente, utilizar o recurso para outro jeito, outros fins. Né? Ó, pegando esse gancho, né, que tanto você quanto o Thomas colocou aí, isso de levantar esses recursos, de verificar essas coisas com antecedência junto com a empresa, se pode, se não pode, isso tudo faz parte do planejamento. Faz parte do planejamento. Né? Isso tem que ser feito, a pessoa tem que saber o que ela quer. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é comprar um terreno, construir para eu morar. Ok. É uma estratégia. Não, eu quero comprar o terreno, construir para vender. Outra estratégia. Não, eu quero comprar o terreno, construir, eu vou fazer um prédio comercial, vou alugar, só que esse imóvel meu, ele vai valorizar, porque é óbvio que ele vai valorizar, e aí depois ainda vou aportar mais recurso. Exato. Então, só aqui demos 3 exemplos de estratégia. Então você tem que saber qual é a estratégia que você precisa. Qual é o meu objetivo? Traçar uma estratégia. Veja tudo com antecedência, se pode, se não pode. Ok, aí vai e faça. Exato. Né? Exato. Perfeito. E essa parte da viabilidade do empreendimento, quando a gente está falando de onde construir, como construir, isso daí é a chave para você conseguir o sucesso do seu empreendimento na construção. Porque se você pegar esse recurso do consórcio, construir uma pirambeira,
que não vai ter, não vai ter retorno, então você está jogando seu dinheiro fora, porque vai demorar muito para você ter o retorno. Lembrando, é sempre a liquidez. Exato. Liquidez é o quê? Velocidade na venda. Então você não quer que o seu empreendimento demore muito para ser vendido, demore muito para ser alugado. Você precisa, o quanto antes você receber esse recurso de volta, melhor. Senão é aquilo. Vale mais a pena você pegar e deixar o seu dinheiro aplicado. Isso em condições normais de temperatura e pressão. Já no consórcio, se você não tem certeza de onde construir, aí compensa até você procurar consórcios de venda de carta contemplada. Tem empresas que são mais voltadas para isso, não tem? Tem. Eu ainda trago aqui até para agregar. Eu acho que o camarada hoje que levantou 1 milhão com um consórcio, ele quer ir para o mercado de construção, hoje pode contratar o Valcir aí, você, Thomas, para entrar com expertise, para selecionar para o cara o terreno. Olha só que interessante. Vocês vão ganhar assessoria, acho que é mais ou menos assim, né? Para direcionar o cara, ao invés de ele vender a carta. Porque eu creio nessa venda ali um pouco mais demorada, essa construção, porque o capital que volta é muito maior. Uhum. Agora, se o cara é leigo, não conhece ninguém que consiga auxiliá-lo, né, para selecionar o terreno, montar o projeto, né, e concluir ali uma obra, acompanhar cada etapa, o melhor negócio é ele vender, vai ganhar dinheiro, não vai perder dinheiro, né? Eu costumo dizer que não tem perca no consórcio, ou o cliente ganha, ou o parceiro ganha, ou ele empata, vamos dizer assim, não tem perca, mas se ele tem recurso ali, uma carta contemplada hoje, ele pode contratar um engenheiro Valcir, o Thomas, me dá um suporte aqui, onde é que eu posso comprar um bom terreno? Né? Que tipo de casa eu posso construir aqui? Né? Que tipo de casa que vende rápido? Quer dizer, vocês vão ter, ele vai ter alguém que é especializado, porque a gente está na era da especialização. Né? Eu, Ricardo, sou assessor financeiro especialista em consórcio, mas eu sou o cara que entende de construção. Mas se eu vou construir, eu vou atrás de um profissional que construa, que entenda de construção, ainda que eu saiba como captar recurso. Né? Quer dizer, da minha área eu entendo. Agora, de construção, eu não entendo. Mas se eu consigo hoje casar com esses dois profissionais, tendo o recurso, acabou. É o que tem hoje pessoas fazendo, né? Que não é construtor. O cara tinha lá 100, 200 mil contemplando o consórcio. Alguns construindo, outros alugando, né? Quer dizer, agora tem esse terceiro mercado, que é o de carta contemplada. Ele é um pouquinho, tem que tomar bastante cuidado, porque tem alguns golpes, infelizmente, como qualquer área. Tem um pessoal que faz um trabalho correto, mas tem também um pessoal que faz um trabalho errado, né, de carta contemplada. Então, para quem vai comprar, para quem vai vender, tem que tomar cuidado, né? Não só para quem vai vender também, porque tem empresas aí que acostumadas também a dar tombo, né? Então, é um mercado bem, bem delicado, realmente tem que, eu costumo dizer, tem que ter alguém que entenda desse mercado. Você pode ter o recurso, que é o principal, né? Então, se você tem um recurso que é o principal, contratar alguém que entenda, trazer alguém para o time, que entenda daquilo ali, é a parte mais fácil, né, para todos, né? Assim que eu vejo, né, com esses olhos que eu olho para a construção. E eu falo para você uma coisa, Ricardo. Eu acho que nós, construtores, uma dor que nós, empresários da construção civil, nós temos é o quê? Angariar clientes. Só que muitas vezes, quando a gente consegue um cliente, o cliente, ele... Lógico, não são todos que fazem isso, tá? Mas, sabe, sempre aquela coisa, não, tá caro, que é mais barato, é não sei o quê. Aí você tocou num ponto agora que é importantíssimo. O cara tem um recurso. Só que nós temos a expertise, o conhecimento de como fazer, né? Fazer o negócio acontecer, fazer a criança nascer. Exato. Né? Então eu falo, né, eu hoje, depois de 23, 24 anos, né, que eu atuo no mercado, já atuei tanto na construção de obras privadas, quanto na construção de obras públicas, né, já fiz bastante licitações, enfim. E hoje eu me tornei um mentor também, além de empresário, eu sou um mentor. E o meu objetivo é também passar essa informação para aqueles empresários que
que também estão passando por essas situações que eles querem mudar a vida deles. Muitos estão começando, aqueles que terminam a faculdade agora querem abrir uma empresa, um tecnólogo, um técnico, um engenheiro, um arquiteto, enfim. Um pedreiro. Um próprio pedreiro, que tem pedreiros que são bem articulados, eles sabem ler projeto, eles têm condições de se tornar um empresário, né? Só que muitas das vezes a gente tem clientes que são muito bons, mas é difícil hoje você achar um cliente que reconheça o seu trabalho. Não, poxa, ele está cobrando isso porque ele sabe, ele tem conhecimento. Uma coisa que a gente discutiu no último podcast é sobre projetos. Uma obra tem que ter projeto. E as pessoas, elas têm uma cultura, né? Lógico, tudo que eu estou falando aqui eu não estou generalizando, tá? Mas muitas pessoas, elas não valorizam o projeto. Não, projeto, Tô mentindo? Não, é a minha vida, isso daí. Você entendeu? É verdade, mas o projeto é o coração. O projeto, ele vai definir tudo. Eu falei, eu vou repetir o que eu falei no último podcast. Dentro da nossa área, né, da construção, nós temos 3 grandes pilares: planejamento, projeto e obra. O seu cliente está com uma carta de crédito de 1 milhão. Puta, ele vai vender. Ele vai ganhar quanto? Mas e se ele fizer um empreendimento? Começamos a ter o planejamento. Ele tem um recurso, acha um profissional dentro da construção civil que possa dar esse suporte para ele. Então eles vão juntos definir o que fazer, aonde fazer e como fazer. Planejamento. Projeto. É tudo que foi planejado colocando no papel. Não só, às vezes muitos têm o péssimo hábito de falar o quê? Projeto é lá da prefeitura. Eu tenho um projeto, tá lá na prefeitura. Meu, desculpa, aquilo lá é só uma coisa assim para prefeitura. Projeto não é aquilo, não é só aquilo, né? Você tem os projetos que são importantíssimos, projetos executivos, projeto estrutural, projeto hidráulico, projeto elétrico, projeto arquitetônico. Por exemplo, você vai colocar um piso numa sala. Você precisa saber. Pedreiro chama, né? Onde a gente começa? Pô, ali vai dar o recorte. Normalmente os recortes a gente sempre coloca naquela parte que fica escondida, né? Não tem armário atrás da porta, não é? A gente já define isso no projeto. Quando o cara vai executar a obra, ele não tem que chamar o dono para discutir. Não, já está lá. A torneira, tal lugar, o vaso, a pia, a altura da pia, a pia da churrasqueira. Você entende? Estou dando exemplos bem simples para ficar bem ilustrativo. Que tudo se define no projeto. Planejamento, decidir. Decisões. Projeto, colocar as decisões no papel. E a obra. Quando você tem todos esses projetos, cara, a obra é linda. A obra flui que é uma beleza. Mais uma vez, muitos clientes não... O projeto é caro. Não vou fazer projeto. Para que projeto? Não precisa projeto. Só que aí a obra se torna uma dor de cabeça. Obra é sinônimo de dor de cabeça, não é? Nossa. Só que você pode fazer isso virar, ser a realização de um sonho. Exato. Não é a minha área, mas acho que o projeto, o bacana é que ele termina começo, meio e fim, né? Sim. Essas obras que vê o pessoal desesperado aí, porque não acaba, nunca acaba. Não sei se são essas. O pessoal fica irritado que nunca acaba. Acho que acaba sem projeto. Sim. A gente falou agora há pouco também sobre parte financeira. Sim. Muito bem. O cara não fez o projeto como deveria. Pediu um orçamento. O seu João foi lá e fez o orçamento. Quanto você gosta de fazer essa casa? Eu cobro tanto. Beleza. Para fazer a casa e o valor. Está detalhado? Está discriminado as coisas que precisam ser feitas? Não. Aí, durante a obra, faz isso. Não, mas isso não está no meu orçamento. Não acontece isso. Exato. Isso são as dores, são os problemas que acontecem nas obras. Aí, é muito fácil resolver isso. Bom projeto. Uma planilha
orçamentária, com todos os quantitativos. Acabou, não tem dúvida. Surpresa. Chega lá na frente, puxa, faltou tal coisa. Vamos lá, olha a planilha orçamentária. Tem a descrição do serviço, tem o quantitativo. 50 metros quadrados de piso, por exemplo. Ah, mas ele mandou colocar mais no hall. Foi mais 2 metros. Ele vai ter que pagar. Porque ela, no sua planilha orçamentária estava falando que ia colocar 50 metros, não 52. E o contrário também. De repente, não, aqui eu não quero mais que coloque piso. Diminuiu 2. Então ele não vai pagar 50, vai pagar 48. Então aí fica um negócio justo para ambas as partes. Porque tudo isso que a gente está falando são os problemas que causam por dinheiro. Então é feito um bom planejamento. Faz o recurso adequado para aquele, sucesso. Né? Eu costumo dizer, você fez o dedo em várias feridas, vocês dois, né, na parte de projeto, né, pessoal, realmente. Eu gosto de cutucar. É difícil realmente os clientes compreenderem o custo do projeto. É caro o projeto? Não, não é. Se você considerar as horas técnicas, o que você precisa e a responsabilidade técnica em cima que a gente tem de um projeto é muito grande. O pessoal fala, mas você só vai desenhar ali no AutoCAD. Gente, eu tenho 15 anos de experiência de AutoCAD. Eu demorei 15 anos para desenhar um negócio em 5 minutos. Né? Eu, inclusive, estava ensinando minha esposa a mexer no AutoCAD, que quer aprender, né? Ela falou, mas todo mundo faz rapidinho assim? Eu falei, não sei, mas eu faço. Porque, assim, vai muito tempo de experiência. Hoje você tem vários softwares, não é só AutoCAD. O AutoCAD é para, basicamente, quando você está com preguiça de mexer no outro software. Né? Mas você tem o Revit, que é muito bom. Você tem software de modelagem 3D, como o KBuilder, software estrutural, que tem o TQS, o CPCAD, você tem o Eberic. Então, tem bastante software aí no mercado que te ajuda a ganhar velocidade. Isso aqui, todo o conhecimento que você precisa ter, a experiência você tem que ter para conseguir fazer esses projetos. Você faz rápido? Faz. Só que eles têm um valor. Hoje tem um outro dor de projeto, só pincelando aqui, a gente está quase no nosso encerramento, mas uma dor que essa pouca valorização dos profissionais gera uma depreciação dos valores dos serviços. Eu já vi fecharem o projeto completo de uma torre, um prédio, uma torre. O cara cobrou 50 mil reais. Tipo, é um empreendimento de 20 milhões, ele cobrou 50 mil reais, gente. É muito desproporcional, fora da casinha, né? O valor. Você teria que cobrar pelo menos o triplo disso para valorizar realmente a profissão. Que basicamente você não está sendo legal de fechar barato. Você está fazendo o incorporador ficar mais rico, né? Você não está ajudando ninguém, você está ajudando o incorporador, né? E não está valorizando a profissão. E quando clientes menores assim vão procurar projetos, eu sempre falo para eles, eu trabalho com essa parte do planejamento, escolha de terreno, viabilidade, estudo de liquidez de mercado, né? Eu dou essa assessoria desde essa parte até a entrega do projeto, porque eu vou pensar em todas as soluções para o cliente conseguir o melhor do recurso dele dentro daquela obra que ele deseja fazer. E quando o cliente vira para mim e fala, mas precisa de tal projeto, eu falo, olha, se a gente estivesse no multiverso da Marvel e que você pudesse ver 2 multiversos ao mesmo tempo, um que você fez com o projeto a obra, outro você fez a obra sem projeto, você ia ver que você, nesse multiverso, ia ser muito mais feliz. Né? A literatura hoje, ela traz esse dado pra gente. A quantidade de obras, a quantidade de custo que você tem de retrabalhos na obra é muito grande. Problemas de mão de obra, cerca de 70% dos problemas de manifestações patológicas hoje são causados por mão de obra, consequência de maus projetos e má qualificação, né? Por isso também esse bate-papo todo aqui nosso hoje. O objetivo nosso aqui, do IBC inclusive, é trazer essa qualificação para as pessoas, esse conhecimento para as pessoas, para que elas possam tomar decisões assertivas. Saber que preciso levantar um recurso, procure um especialista em levantamento de recursos, seja ele um especialista de financiamento, que não vai ser necessariamente gerente de banco, que ele é um generalista, não é um especialista. Exato. Você vai procurar uma pessoa para consórcio, especialista em consórcio, exato, que ela é especialista nisso. Você vai procurar um engenheiro civil especialista em mercado e projetos para fazer isso. Um profissional da construção que tenha aí renome, que você consiga ver as obras dele. Vai ver obra, não é visitar uma obra que ele acabou de fazer. Vai ver a obra que ele fez há 10 anos atrás para ver se o cliente ainda está satisfeito com ele. Tudo isso envolve
esses 3 pilares da construção, para a gente atender bem e ter cada vez menos desperdício na construção civil, tanto de recursos quanto de pessoas. Sabe uma coisa que eu quero deixar aqui um recado? Né? Você que já é construtor, que já atua na área da construção, você está prestando serviço para aquelas pessoas que não entendem nada de construção. E eles estão ficando cada vez mais ricos. E você não. O que você precisa é fazer o que eles fazem, investindo dinheiro, e fazer o que você já faz de melhor, que é a construção. E nós estamos aqui para te ajudar. Então é isso. Por mim, estamos conversados. Boa noite, Maravilha. então, gente. Muito obrigado aos nossos ouvintes. Obrigado, Ricardo, pela visita aqui nossa. Espero que você venha novamente numa próxima edição do podcast do IBC. Maravilha, obrigado pelo convite, né? Foi muito bom estar aqui com vocês, muito bom colaborar, né, para esse público aí, né, com certeza que precisa realmente de alguém, né, Valcir, dando essa instrução, dando essas dicas, né, Thomas? E sempre que precisar, sempre que puder, chama que eu estarei aqui colaborando com vocês. Obrigado. Viu? Depois nós vamos fazer algumas coisas práticas e vamos marcar. Vamos marcar com você de novo, então. Fechou. Fechou. Combinadaço. Muito obrigado, então. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Valcir. Boa noite a todos. Boa noite a todos.